Bom dia, estamos aqui ao vivo do YouTube e do Instagram para falar sobre temas relacionados à saúde, para a nossa live matinal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, espero que vocês estejam bem. E sextou, dia maravilhoso, dia para curtir com a família, trabalhar um pouquinho também, mas é um dia bem legal. Amanhã é dia das crianças. E vamos que vamos. Esperar aí algumas pessoas entrarem pra gente poder começar a nossa live. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, né? Deixa eu abrir aqui o chat do YouTube também para acompanhar. E ver o que a gente pode falar hoje. Responder algumas dúvidas de vocês. Vamos ver esse aqui. Bom dia, dona Fátima. Tá dando aí bom dia a todos. Vamos lá, né? Mais uma live. Estamos aí na live 33 dessa temporada nova. Na outra temporada a gente passou de 200 lives, não lembro nem quantas foram. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse número de novo. Aproveitar esse tempo para a gente poder compartilhar conhecimento, para a gente poder conversar, interagir. E vamos lá, né? Solange, Regina. Bom dia, Deus abençoe a todos. Amém, dona Solange. Vamos ver se o pessoal deixou aqui alguma pergunta nas lives anteriores. Que aí a gente consegue ver, começar aí falando sobre algum tema. Se vocês tiverem alguma pergunta também, fica à vontade para a gente poder responder, falar sobre algum tema hoje. E eu estou preparando de novo para vocês aquelas lives temáticas que a gente fala sobre temas diversos. Talvez na semana que vem a gente consiga fazer uma live com um educador físico que está me ajudando agora, que é o Luiz Otávio. E a gente está pretendendo falar como ganhar massa muscular depois dos 40 anos de idade, que é uma dúvida muito frequente. E o Luiz pode ajudar a gente a falar sobre esse assunto. Eu estou quase chegando aí nos 40, então a gente tem que se atualizar e saber como que a gente faz para manter a musculatura, que é fundamental para a gente ficar bem, né? E vamos lá. Vamos ver se ficou alguma pergunta pendente na live de ontem. Pergunta da Raquel, que deixou uma pergunta no nosso perfil. Vitamina D3 em doses altas prejudica os rins, esclerose múltipla? Na verdade, a questão não é a vitamina D em si que causa toxicidade. Estou até preparando um vídeo sobre esse assunto, sobre essa questão da vitamina D ser tóxica ou não. É muito comum as pessoas perguntarem se a vitamina D faz mal. Na verdade, o que pode fazer mal com o uso das doses maiores de vitamina D é você ter um excesso de cálcio no corpo. Esse excesso de cálcio no sangue, a gente chama de hipercalcemia, é uma condição que pode causar, no longo prazo, perda de função renal e pode causar ali uma calcificação do rim. Então não é legal que isso aconteça. Por isso que a pessoa que quer fazer um tratamento com doses mais altas de vitamina D para controlar, por exemplo, uma doença autoimune, o que ela deve fazer é fazer um tratamento com acompanhamento de uma pessoa que tem experiência nesse tratamento. Então, procurar um profissional experiente, e tem que seguir uma dieta com restrição de cálcio, tem que seguir uma hidratação adequada.
você pode controlar muito bem a doença autoimune, levando ela a um quadro de remissão, ou seja, você desligar a doença, você tem a doença, mas ela não continua causando prejuízo para você. Mas você tem que estar disposto a fazer essa dieta, essa hidratação e esse acompanhamento, fazer exames periódicos, estar atento aos sintomas de uma possível hipercalcemia para que você não tenha problema no longo prazo. Então, é algo que dá para a gente fazer com muita segurança, tanto é que foi publicado um estudo sobre a segurança desse tratamento com doses altas de vitamina D, também conhecido como protocolo Coimbra. Então, vamos ver se tem perguntas aqui do pessoal do Instagram. Alguma pergunta para a gente poder responder hoje. Por enquanto não. Vamos ver algum outro vídeo aqui se tem alguma pergunta que ficou pendente para a gente responder. Pode fazer perguntas sobre o protocolo Coimbra, sobre alguma doença que vocês têm interesse em saber, sobre algum sintoma, que aí a gente pode tentar de alguma forma destrinchar, falar um pouco mais sobre esses temas. Tinha muitas perguntas aí na caixinha de perguntas, mas acho que eu não consigo acessar ela por aqui. Talvez eu consiga pelo Instagram aqui na internet. Vamos ver se dá. Mas e aí, pessoal, tem mais alguma pergunta aí pra gente responder agora? Ixi, não vai dar pra entrar. Nenhuma pergunta no YouTube. Solange, qual a melhor maneira de tratar gastrite e H. pylori? Então, Solange, o H. pylori é um tipo de bactéria que causa muito prejuízo pro organismo na pessoa. Muitas pessoas devem ter já ouvido falar desse tal de H. pylori. Geralmente você encontra essa bactéria na água, nos alimentos, e ela acaba colonizando o trato gastrointestinal da pessoa. E esse H. pylori, ele acaba causando muito prejuízo no longo prazo. Por quê? Ele está associado a vários sintomas, como dor abdominal, sensação de queimação, inchaço na barriga, náusea, perda de apetite. Uma bactéria que pode acabar causando prejuízo para o revestimento interno do estômago e da primeira porção do intestino, que a gente chama de duodeno, podendo levar a inflamação, levar a úlcera, perfuração. Em algumas situações pode também facilitar a evolução para um câncer de estômago também, que é uma questão que é um prejuízo. Ele pode ser diagnosticado tanto por teste respiratório que você pode fazer, mas o mais comum é você encontrar na endoscopia que você faz. A pessoa geralmente está com algum sintoma gástrico, faz uma endoscopia e aí na endoscopia mostra que está ali com uma infecção por essa bactéria. E aí geralmente o tratamento convencional é com uso de antibiótico. Então você faz antibiótico por um tempo, junto com um inibidor de bomba de prótons, que é o prazol da vida. Omeprazol, pantoprazol, esse tipo de substância. Existem aí formas mais naturais de você conseguir tratar esse H. pylori. Uma delas é utilizando, por exemplo, o óleo de orégano. Mas às vezes, para você conseguir melhorar desse quadro de gastrite,
você vai precisar de ajustar esse pH do estômago. Um dos problemas dessa bactéria é que ela acaba prejudicando o revestimento ali interno do estômago, do duodeno, fazendo com que aquela camada de muco que deveria proteger o estômago da acidez, ela deixe de ser produzida de forma adequada. Isso vai fazer com que a parede do estômago do duodeno seja agredida e que pode causar prejuízos. Na época que eu era cirurgião geral, era relativamente comum eu pegar casos de úlcera que a pessoa estava com, inclusive com sangramento, e também era bem comum, bem comum não, mas era relativamente comum ter alguns casos de perfuração do estômago por conta disso. E aí o paciente chegava com um quadro de dor abdominal aguda, um quadro, a gente chama de abdômen tábua. Então, existe uma irritação tão grande dos órgãos internos por conta dessa acidez do estômago que está sendo jogada dentro da cavidade abdominal, que o paciente ele vinha com a barriga dura, de um jeito que você mal conseguia palpar. Esse tipo de condição, uma condição hoje em dia mais rara, que acaba que reduziu drasticamente por conta do uso dos prazóis. Então, os prazóis eles tiveram um benefício em conseguir ajudar a tratar esses quadros de úlcera, quadros de sangramento intestinal, então eles têm o seu papel, mas o uso indiscriminado deles também vai causar muito prejuízo no longo prazo. Os prazóis eles impedem a absorção de várias vitaminas, impedem a absorção de magnésio, aumenta o risco de você ter câncer de estômago, aumenta o risco de você ter osteoporose. Então eles devem ser utilizados nesse tipo de situação, onde você tem uma gastrite, onde você tem uma úlcera ou um sangramento, de forma pontual, por um período, e depois parar de tomar. Só que o que acontece é que as pessoas hoje em dia se automedicam e o acesso a esse tipo de medicação é muito fácil. E as pessoas, qualquer desconforto no estômago, começam a se entupir desses prazóis. Isso aí, no longo prazo, vai causar muito problema. Bom dia, dona Isabel Bernardes. Como é que você está? Falar sobre bipolaridade é um tema aí bem específico. Transtorno bipolar. Tem tratamento com suplementos? Existem sim tratamentos com suplementos para esse tipo de condição. Os suplementos podem ajudar bastante. Já vi alguns casos, mas muitas vezes numa crise onde a pessoa entra num quadro de mania, em que a pessoa ela começa a ficar agitada, começa a falar muito rápido, começa a ter uma alteração ali importante, pode ser que você precise de medicações, assim como também na fase que a pessoa está depressiva. Então, o transtorno bipolar é uma doença que não é tão comum de ver assim na prática clínica, pelo menos eu não vejo, talvez seja algum viés pelo fato de eu não ser psiquiatra. É uma condição que existe um processo muito intenso de neuroinflamação. Se fala muito sobre um excesso de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, no caso das crises de mania. É uma condição que causa muito prejuízo para a pessoa, porque a pessoa ela entra, entre aspas, num surto, muitas vezes, entra até num quadro de psicose, a pessoa ela sai totalmente da casinha. Então ela começa a ter, muitas vezes, até alucinações, começa a se sentir que está sendo perseguida, e é um prejuízo enorme para a família. Quem tem alguém na família com transtorno bipolar sabe o quanto é uma situação difícil, tá? Então, é uma doença que existe esse papel da neuroinflamação. Toda vez que a gente pensa em neuroinflamação, a gente tem que pensar que existe um eixo entre o intestino e o cérebro. E esse eixo intestino-cérebro é um eixo que a gente sabe que ele acaba sendo muito importante nesse processo de neuroinflamação. Então, uma das formas de você tratar
o paciente com transtorno bipolar, antes de pensar em fazer uma suplementação, fazer o básico bem feito, principalmente vendo a questão da alimentação e do sono, que fazem muita diferença, e obviamente atividade física também. Então essa tríade de sono, alimentação e atividade física para qualquer doença é fundamental, mas no caso do transtorno bipolar é extremamente importante. Muito comum da pessoa com transtorno bipolar, antes de entrar em crise, começar a ter uma perda de apetite. Então a pessoa ela para de comer e começa a fazer jejum. Também é muito comum a pessoa começar a ter insônia. Então a piora da qualidade do sono é um problema muito sério, porque o nosso sono é uma das formas que o nosso corpo tem de se autorregular e principalmente de reduzir o processo de neuroinflamação. Então, para tirar o lixo que é produzido ali pelos neurônios, pelas células que dão suporte para o neurônio, você precisa de ter um sono de boa qualidade. E a atividade física acaba influenciando por conta da questão dos hormônios que são produzidos quando você faz atividade física. Hoje em dia já se sabe que o músculo ele é uma glândula, produz inúmeros hormônios e que influenciam diretamente a produção dos neurotransmissores, que são substâncias químicas que tem no sistema nervoso, que são fundamentais para a comunicação adequada dos neurônios, e também para a produção de outras substâncias que são importantes, as endorfinas, também influencia na produção de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então essas substâncias elas vão acabar interferindo também no processo de neuroinflamação. Então, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela tem que obrigatoriamente corrigir todos esses aspectos que eu falei, alimentação, sono e atividade física, antes de pensar na parte de suplementação. Tem várias substâncias que elas ajudam a controlar esse processo de neuroinflamação, como vitamina D, magnésio, ômega 3. Você pode utilizar também a taurina, que é um precursor do GABA, que ajuda a dar uma freada, principalmente a pessoa que está no quadro mais de mania. Então, é uma doença aí que você pode ter uma estabilização com o uso, auxílio dos suplementos, mas às vezes você vai ter que entrar com a medicação. O pessoal também tem usado o canabidiol para esse tipo de situação. Também é uma substância aí que é interessante. Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui no YouTube. YouTube não temos perguntas. Vamos ver aqui a pergunta da Daniela M. Rocha. Bom dia. No diagnóstico da DFT realmente não há muito o que fazer? Existem suplementos que possam retardar a doença? O que seria essa DFT, Daniela? Me explica. Hoje em dia a gente mais tem esse sigla na medicina. Bom dia, dona Valéria. DFT seria demência frontotemporal? O que é? Dona Wanda, doutor, faço musculação 5 vezes na semana, 20 minutos de bicicleta 5 vezes também. Preciso tomar creatina? Na verdade, Wanda, a creatina é um suplemento que pode ajudar você a melhorar principalmente o desempenho na musculação. A creatina é uma substância que vai dar origem a uma enzima no nosso corpo chamada CPK, creatina fosfoquinase. E essa creatina ela é importante, né, para essa enzima, porque essa enzima ela forma como se fosse um estoque de energia a mais para o seu músculo, e no momento que você está fazendo atividade física, o músculo ele vai acabar gastando muito da molécula química de energia que faz a gente estar vivo, que é o ATP. E essa molécula de energia ela precisa ser produzida em uma quantidade bem rápida, e para você ter um bom desempenho ali, principalmente quando você está fazendo a atividade física. E no caso, a creatina ela estimula a ressíntese de ATP no músculo. Então faz com que o seu músculo ele consiga utilizar melhor ali essas moléculas químicas de energia. Isso vai fazer diferença, por exemplo, na questão de fadiga do músculo quando você está fazendo uma série de repetições. Então ele demora mais tempo para fadigar.
Então você acaba conseguindo manter mais esse músculo sob tensão por mais tempo. Isso vai fazer com que você tenha um desempenho melhor na academia e que no fim das contas você consiga ganhar mais massa muscular. Então ele é como se fosse uma substância que dá mais energia para você treinar. Não necessariamente vai mudar o quadro se você não faz atividade física. Então o benefício dela vai ser muito menor se você não faz atividade física. Daniela, degeneração do lobo frontotemporal. Então, esse tipo de demência é um tipo de demência que é uma doença neurodegenerativa, né? Todo quadro de doença neurodegenerativa, ele vai ser influenciado também pelo que eu acabei de falar, alimentação, sono e atividade física. Então, é um tipo de doença que ela causa muito prejuízo e ela está associada a uma outra doença terrível, que eu tenho visto alguns casos com frequência, que é a esclerose lateral amiotrófica. Esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa também, que a pessoa ela acaba tendo uma perda de força, uma atrofia muscular progressiva. Só que a pessoa ela continua com... Geralmente ela continua com a capacidade cognitiva dela preservada se ela não tiver esse tipo de demência. E aí é uma pessoa que ela se vê definhando com a capacidade cognitiva totalmente preservada. É aquela doença que acometeu o Steve Hawking, também conhecido como doença do neurônio motor. Então a pessoa ela vai tendo ali uma perda, uma atrofia muscular progressiva, em alguns casos muito rápida, e que se a pessoa não se cuidar, ela vai acabar tendo problemas sérios com essa doença. Então fica até meio... Às vezes a gente pega alguns casos assim. Ontem mesmo eu atendi um paciente com 32 anos com essa doença. Então a gente fica meio mexido assim, né? Que é uma doença que você não tem cura, que você consegue fazer desacelerar a evolução desse tipo de doença. Mesma coisa acontece com demência frontotemporal, mesma coisa você consegue com a doença de Parkinson, mesma coisa você consegue com a doença de Alzheimer. Esse tipo de doença são doenças que você consegue retardar, mas atualmente você não consegue deixar a doença em remissão total. Você pode até fazer com que ela fique tão lenta que pareça que ela está em remissão, mas ela vai evoluindo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de doença, assim como eu falei anteriormente no transtorno bipolar, é a questão principalmente da questão de ajustar a rotina da pessoa. Depois a gente pensa na parte da suplementação. Então, no caso, todas essas vitaminas que eu falei, vitamina D, magnésio, ômega 3, zinco, selênio, todos esses nutrientes eles são fundamentais para você controlar esse processo de neuroinflamação, que também acontece nesse tipo de doença neurodegenerativa. Tem alguns suplementos específicos que você consegue utilizar, que podem ajudar a melhorar a parte cognitiva, mas vai depender muito dessa questão que eu falei, de fazer o básico bem feito. Se não fizer o básico bem feito, o suplemento ele não vai fazer milagre nesse tipo de situação. É diferente, por exemplo, uma doença autoimune que a pessoa consegue controlar relativamente bem com o uso de doses mais altas de vitamina D. No caso desse tipo de doença em específico, esse controle é mais difícil porque a causa da doença é mais complexa de você conseguir tratar. Uma doença multifatorial que esses fatores que eu falei vão influenciar demais. Mas a demência frontotemporal, ela é uma doença que causa principalmente alteração de comportamento, né? Então, é um tipo de doença que a pessoa pode até ficar meio apática, pode ter perda de interesse pelas coisas, ela pode começar a ter
um descontrole nas situações sociais que ela passa, tem dificuldade para tomar as decisões, pode tomar decisões totalmente equivocadas, querer tirar roupa, por exemplo. Então, é uma situação complicada. Também tem uma associação com a afasia progressiva primária, que a pessoa ela começa a ter um prejuízo muito grande da parte da linguagem. Então, é uma situação também bem complicada. Inclusive, essa semana eu atendi uma paciente também com afasia progressiva primária e ela já vinha já desde 2020 com uma piora da linguagem que se instalou aí agora nesse último ano. A gente está aí exposto a várias situações complicadas que vão acabar causando um aumento dessa chance de você ter uma neurodegeneração. Exposição a toxinas, uma alimentação desregrada, muitas vezes com pré-diabetes. Essa paciente mesmo é pré-diabética, está quase diabética, então a gente tem que controlar esses fatores de risco que a gente consegue controlar para evitar esse tipo de doença. Então, esse tipo de doença, como demência frontotemporal, Alzheimer, Parkinson, são doenças que a gente tem que atuar principalmente na parte da prevenção. Se você começar a ter esse tipo de doença, é um tipo de doença que é muito difícil você conseguir controlar. Você consegue até estabilizar, fazer com que a evolução seja muito lenta, mas a gente tem que tentar prevenir esse tipo de doença. E esse tipo de doença é doença que é consequência do estilo de vida inadequado. Então, tanto eu quanto você que não temos essas doenças, a gente tem que pensar sempre em evitar que eu consiga evoluir com esse tipo de problema. Meu professor de acupuntura, medicina chinesa, o Dr. Isao Yamamura, ele sempre falava que se você esperar para ter sede, para cavar um poço, pode ser tarde demais. Então, importantíssimo que a gente consiga evitar o aparecimento desse tipo de doença grave na nossa vida. Porque depois, quando você tem que remediar, a doença já está num nível estrutural que é mais complicado. Vamos ver aqui. Raquel, bom dia. Dona Raquel, no começo da live respondi a pergunta que você fez sobre intoxicação por vitamina D. Depois, se você quiser, você pode rever essa live para poder ler sobre a questão da intoxicação, tá bom? Franciele, doutor, estufamento, arroto, tudo que come passa mal, cansaço, marcado endoscopia, suspeita de H. pylori, tem como aliviar os sintomas de forma natural? Então, Franciele, eu falei sobre essa questão do H. pylori no início da nossa live, tá? Mas pode ser que seja H. pylori, pode ser que não seja. É muito comum o quadro de gastrite estar associado ao estresse emocional. Então, controlar a ansiedade, controlar o emocional faz parte do tratamento desse tipo de condição. A questão da alimentação também vai acabar influenciando esse tipo de sintoma, tá? Então, a questão de conseguir identificar alimentos que causam esse tipo de sintoma também é importante. Às vezes a pessoa está com esse tipo de sintoma por conta de um refluxo que está acontecendo. Então, o refluxo tem muita associação com consumo de molho de tomate, de refrigerante, de frutas cítricas, consumo de doces, consumo de chocolate, consumo de café. Então tem que tentar identificar os alimentos que podem estar associados a esse tipo de sintoma que você está sentindo, tá? Além disso, o H. pylori você pode tratar de forma natural com o uso do óleo de orégano, que é um antibiótico natural. Pode ser que você consiga melhorar. Tem estudo que fala ali de melhora, se eu não me engano, de até 70% dos casos de H. pylori com o uso do óleo de orégano. É uma eficácia relativamente boa para tratar. E também tem substâncias que ajudam a regular o pH do estômago, como por exemplo
A betaína HCl é uma delas. Então você pode utilizar esse tipo de suplemento para poder ajudar a dar uma reequilibrada no pH do estômago. Evitar consumir líquidos com a refeição, que altera o pH do estômago também. Então dá para você tratar assim de forma natural, só que tem que descobrir o que realmente está acontecendo. Daisy Frank Amaral. Bom dia, doutor. Qual magnésio você indica para a criança e a dosagem? Então, magnésio, você pode utilizar várias formas de magnésio, né? Para criança é mais difícil você encontrar um magnésio em pó que você pode fazer líquido, né? Mas algumas formas de magnésio você consegue encontrar em goma, ou você pode mandar manipular também. No caso, tem várias formas de magnésio que você pode utilizar. Magnésio quelado, que é geralmente o bisglicinato, o malato. O mais fácil de você encontrar é o cloreto de magnésio PA. Ele já vem em alguns casos líquido já, com uma preparação que eles colocam algum tipo de sabor para poder mascarar o gosto amargo do cloreto de magnésio PA. E também tem outras formas aí que você consegue encontrar de magnésio em pó. Principalmente formas que você usa na melhora da qualidade do sono, como por exemplo magnésio inositol. Magnésio inositol você consegue comprar em pozinho e dar para a criança. A dose vai depender da necessidade da criança. Então, em geral, isso aí dependendo da idade, a necessidade de magnésio é diferente, né? Mas em geral, a gente usa a regra dos 4,5 vezes o peso. Então, se a criança pesa 20 quilos, por exemplo, ela vai precisar de, no mínimo, ali 90 miligramas de magnésio por dia. Então, você pode fazer a conta ali, dependendo de quanto que tem de concentração de magnésio elementar no suplemento que você vai dar para a criança. Lá fora você consegue encontrar preparações, como por exemplo Calme, que é uma forma de magnésio que vem já com sabor, vem já de um jeito que a criança pode utilizar de uma forma mais fácil, ou tem também desse mesmo Calme na forma de goma, que também pode ser interessante. Já crianças com autismo, com TDAH, com epilepsia, com enxaqueca, elas podem se beneficiar de uso de doses maiores de magnésio, mas isso tem que ser ajustado com a ajuda de um médico para poder não ter uma sobrecarga de magnésio. Na imensa maioria das vezes o organismo consegue eliminar esse excesso de magnésio, mas se a criança, por exemplo, tem algum problema de insuficiência renal, ela pode acabar acumulando magnésio e ter um prejuízo. Então, é importante fazer uma suplementação de preferência com a ajuda de um nutricionista ou de um médico. Wanda, o senhor indica alguma marca de creatina? Então, tem várias marcas de creatina que você pode comprar, desde a Growth, que é uma marca aí que tem um ótimo custo-benefício, que você consegue comprar direto do fornecedor, Max Titânio, Intermédica. Todas essas marcas maiores de suplemento, elas têm uma creatina de boa qualidade. E elas têm geralmente um laudo que mostra ali que tem quase 100% do que você compra ali é creatina. Tem poucas impurezas ali. Dona Isabel, gratidão, doutor Cláudio. Que agradeço você estar aqui com a gente, Dona Isabel. Marcas boas de magnésio. Para a criança é mais difícil. Mais fácil encontrar o magnésio em pó e fazer uma mistura com algum tipo de suco, né? Por exemplo, o cloreto de magnésio PA. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Wanda, tem vídeo no YouTube que o doutor fala de magnésio, como escolher. Verdade. Tem vídeo no YouTube sobre esse assunto. Inclusive tem uma live com a doutora Bianca que eu falo bastante sobre o magnésio. Uma live muito boa. Depois vocês assistam lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal, se inscreva
e ajude a gente a crescer lá no YouTube também. Daniela, muito obrigado, doutor. Isso mesmo que está acontecendo. Gratidão. Dona Daniela. Não é fácil demência frontotemporal, mas tentar o máximo para poder ajudar a pessoa. Não sei se é parente seu. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no YouTube. Raquel, doutor Cláudio, suplementos aumenta a creatinina e potássio, esclerose múltipla. Então, dependendo do suplemento, como está a função renal, você pode ter aumento da creatinina e o potássio, né? O potássio é uma substância que o equilíbrio dela no corpo tem muita relação com a função renal. E a creatinina, ela pode aumentar com suplemento sim, principalmente o suplemento da creatina. Então, a creatina, ela aumenta a creatinina porque a forma como a creatina é eliminada é na forma de creatinina. Isso quer dizer que você está perdendo função renal por conta do uso da creatina? Não. Na verdade, você acaba perdendo a creatinina como parâmetro de comparação de função renal quando você utiliza a creatina. Mas existem outros parâmetros que você pode utilizar, como por exemplo a ureia, você pode utilizar a cistatina C, que são substâncias que você consegue estimar como que está o funcionamento da função renal. Mas o principal suplemento é que altera a creatinina, a creatina. Tá? Kátia Reis, meu marido é transplantado renal, ele toma 2 comprimidos de magnésio malato por dia. Então, seu marido ele é transplantado, a função renal dele é normal. Então, o magnésio, se você tem um rim funcionando normal, ele vai conseguir eliminar o excesso de magnésio com facilidade. O magnésio é fundamental para o nosso organismo, tá? Pessoal do YouTube, olha só, estamos aqui com 9 pessoas no YouTube. Muito obrigado, pessoal do YouTube. Se vocês puderem curtir o nosso vídeo aí e se inscrever no nosso canal, eu agradeço bastante pra gente poder crescer nessa plataforma, tá? Seu marido, é bom ele ver como é que tá o nível de magnésio no organismo, mas provavelmente não vai ter problema de tomar o magnésio não, tá? Não vai ser problemático não, dona Kátia. Muito raro pegar um magnésio aumentado por conta de suplemento. Eu mesmo vi, se eu vi umas 2, 3 vezes é muito. Nesses quase 6 anos que eu trabalho nessa linha de medicina integrativa na clínica do Dr. Cícero. Então, não se preocupe tanto com isso. Mas quando for fazer exame, pede o magnésio e vê como que tá. Provavelmente vai estar normal com essa dose de magnésio. Tá bom? E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez pela presença de todos vocês. Dona Kátia aqui falando que a minha filha será sua paciente de esclerose múltipla. Espero que eu possa ajudar sua filha. Tenho ali centenas de pacientes com esclerose múltipla que a gente acompanha, fazendo uso das doses altas de vitamina D. E é um tratamento aí que muda a vida das pessoas, melhora muito a qualidade de vida. E é muito bom. A gente vê que as pessoas elas conseguem renascer das cinzas com tratamento com a vitamina D, se elas têm doença autoimune. Certo? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, desejo a vocês um excelente final de semana. Chegamos ao final da nossa live. Espero que vocês fiquem bem. Segunda-feira aí por volta das 7h30 da manhã, depois de eu levar meus pequenos para a escola. Estamos aqui de volta. Se tiverem alguma questão, alguma pergunta, entre em contato comigo pelo direct, a gente vai conversando. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E vamos que vamos. Ótimo final de semana aí.